Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel em todo o tempo. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre o novo nascimento. Esse assunto é um assunto extremamente importante para o corpo de Cristo. E a Bíblia diz o seguinte, em João capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse homem era um dos principais dos fariseus. Era uma pessoa que tem uma tradução que fala que ele era do Supremo Tribunal dos Judeus. Então era uma pessoa de alta posição. E diz que esse foi de noite ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E se você voltar um pouco em João capítulo 3, a partir do versículo 23, diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, Jesus estava lá, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram nele. Então, um pouquinho antes, Jesus esteve lá na festa da Páscoa. Essa festa juntava, todos os judeus estavam lá nessa festa, ou vamos dizer assim, mais de 90% estavam lá. E o que acontece é que muitos sinais aconteceram nesse advento da Páscoa. E as pessoas viram isso acontecendo, viram os sinais que Jesus fazia. E o que está escrito é o seguinte: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus, ele conhecia muito bem as pessoas, sabia com quem ele estava lidando, estava ministrando lá, e a palavra diz que ele fez sinais, prodígios e milagres nesse período. E esse homem, o Nicodemos, certamente estava lá, e ele chega dizendo para Jesus que ninguém poderia fazer esses sinais que ele fez nessa ocasião se Deus não estiver com ele. Então ele reconheceu que Jesus era um homem vindo de Deus. E Jesus responde para ele o seguinte: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus começa dizendo para Nicodemos que há uma necessidade de novo nascimento. Ele lhes perguntou: Nicodemos, como pode um homem nascer, ele sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? A isso respondeu Jesus: em verdade eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer que é importante, ou seja, é o mais importante, nascer de novo. Sabemos que o novo nascimento é o entendimento da salvação, é uma decisão de entrar no reino de Deus através da porta, que é Jesus Cristo. É uma decisão pessoal de cada pessoa. Graças a Deus eu fiz isso. Eu creio que cada um de vocês que estão junto conosco nessa live também fez isso. Então é uma decisão que nós tomamos pessoal, é algo que eu tenho que fazer. Eu não posso nascer de novo por alguém, mas eu posso nascer de novo pela minha decisão pessoal de aceitar alguém que é Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então o novo nascimento é o entendimento da salvação, e Jesus estava falando exatamente sobre esse tema com Nicodemos. Importante é que quando ele trouxe essa instrução para Nicodemos, Nicodemos estava o elogiando, dizendo que ninguém poderia fazer esses sinais, porque ele era um homem vindo de Deus, era um mestre vindo da parte de Deus, porque ele chamou Jesus de Rabi. A palavra Rabi no original quer dizer mestre. Então ele disse: tu és um mestre vindo da parte de Deus, e ninguém pode fazer esses sinais que você, mestre, está fazendo se Deus não for com ele. E em cima dessa afirmação, Jesus faz uma outra afirmação para Nicodemos, dizendo que
em verdade, ou seja, quando Jesus fala em verdade, ele está enfatizando algo, uma verdade absoluta. Ele diz: em verdade te digo, que esse alguém é um sujeito indefinido, qualquer pessoa, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se não pode ver o reino de Deus, como vai entrar? Então, se eu não posso ver, eu não vou conseguir entrar. Eu só posso entrar no reino de Deus se primeiro eu enxergar. E esse ver que ele está falando é ter o entendimento, é ter a revelação, porque a palavra de Deus diz: como é que ouvirão se não há quem pregue? Então, quando alguém está ensinando, a pregação vai abrir os olhos do entendimento e a pessoa vai ver, porque também está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, das pessoas que ainda não nasceram de novo, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo que está na face de Jesus. Então, quando nós ensinamos essa palavra, as pessoas vão ter os seus olhos espirituais abertos e vão entender que só existe um caminho para entrar no reino do céu, e esse caminho é Jesus, esse é em primeiro lugar, e que é necessário nascer de novo para que você esteja dentro desse time tão seleto, que é o time que veio para a salvação, essas pessoas que decidiram aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, que é exatamente o que ele está falando aqui com o Nicodemos. O Nicodemos, por sua vez, responde para Jesus, quando ele fala que quando é necessário nascer de novo, que ninguém pode nem ver o reino se não nascer, ele diz o seguinte: como pode um homem nascer sendo velho? Provavelmente alguém que vai ouvir alguém falando sobre isso, pode ter esse mesmo pensamento, porque uma pessoa velha não pode voltar para o ventre materno e nascer. Ou seja, na cabeça de Nicodemos, no entendimento dele, ele imaginaria que teria que voltar para o ventre da mãe dele e nascer novamente, quando Jesus falou sobre novo nascimento. O fato é que Jesus não estava falando sobre o nascimento natural naquele momento. Ele estava falando de um novo nascimento, ou seja, um nascimento novo que, a partir daquela hora, Nicodemos ia entender que era o nascimento espiritual. Nós nascemos do ventre da nossa mãe, mas precisaríamos agora, todos nós precisamos nascer em Cristo. Ou seja, ser regenerado, como a palavra de Deus fala, renascido, que é a mesma palavra, a palavra regenerado traz a mesma ideia de renascido, ou seja, alguém estava morto e agora vai reviver. É tanto que quando se trata de novo nascimento, alguém precisa morrer primeiro para depois nascer. Essa morte ela já aconteceu. Por quê? Porque é necessário o novo nascimento. Todas as pessoas que nasceram na linhagem de Adão, que foi o primeiro homem que teve aliança com Deus, ele errou, pecou, errou o alvo, ele desobedeceu a Deus, fazendo uma coisa que Deus deu uma ordem direta para que ele não fizesse, que existia uma árvore que proporcionava para ele, no caso, que estava lá com a sua mulher, abrir os seus olhos espirituais para que ele visse o bem e o mal, e aquilo não era o tempo disso acontecer. E Deus disse para ele: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não come, pode comer qualquer outra. Mas foi exatamente essa árvore e essa ordem que foi violado, né? O homem, ele errou o alvo. A palavra de Deus diz que a mulher foi enganada, o homem não foi, porque ele sabia exatamente. Enfim, eles erraram e foram destituídos da glória de Deus, ou seja, foram demitidos ou caíram. Eles caíram e ficaram agora mortos espiritualmente. Bem, o novo nascimento é exatamente para quem está morto espiritualmente. Esse é o entendimento que Deus estava dando através de Jesus para Nicodemos. Ou seja, Nicodemos, você está morto espiritualmente e você precisa renascer, você precisa ser regenerado, você precisa nascer novamente. Porque ele fala que no versículo 5, ele diz: em verdade também te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Então, simbolicamente, a água representa
a palavra de Deus que nos limpa, nos lava. Jesus estava falando sobre essa passagem quando estava lavando os pés dos discípulos. Ele disse: quem já se banhou não precisa senão lavar os pés, quando estava lavando os pés dos discípulos. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a nossa, aquela que nos santifica, que nos banha, que nos tira o pecado, amém? Porque quando a palavra entra no nosso coração, ela vai tirar aquilo que é ruim. Então Jesus estava falando aqui a mesma coisa. Ele disse que teria que nascer da palavra ou da pregação e do Espírito, porque existe uma conexão entre a palavra de Deus e o Espírito Santo no momento que ela está sendo ensinada, porque quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo não somos nós, mas é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele trabalha com a palavra de Deus, que somos nós que pregamos, amém? Então nós é quem pregamos a palavra de Deus, e é essa palavra que vai salvar a vida das pessoas. E quando nós ensinamos a palavra, o Espírito Santo vai juntar com essa palavra e trazer essa realidade ao nosso coração, ao coração daqueles que nasceram de novo, ao coração daqueles que ainda não nasceram de novo. Então Jesus estava falando, portanto, sobre a salvação com Nicodemos e a importância. E no versículo 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando nós nascemos espiritualmente, nós nos tornamos espiritualmente vivos em Deus. Então Jesus disse que quem é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, ele se torna um com o Espírito Santo, se torna um com Deus, se torna um com Jesus. Então era esse ensinamento que ele estava trazendo. E no versículo 7 ele diz: não te admires de eu te dizer que é importante nascer de novo. O vento sopra onde quer, no versículo 8, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque na verdade a palavra no original Espírito, quash, quer dizer vento, né? E vento é algo que ninguém sabe aonde ele nasce nem aonde ele termina, simplesmente ele existe. Ninguém pode, por exemplo, dizer os limites do vento de Pernambuco com Rio Grande do Norte, nem Pernambuco com outros estados que fazem fronteiras aqui com o nosso Paraíba, por exemplo. Então, nós não temos como dizer qual é o vento de Pernambuco, nem qual é o vento da Paraíba, ou o vento do Rio Grande do Norte, ou o vento da Bahia. Não temos. Simplesmente nós sabemos que é o vento. E o vento, ele sopra, ele sai de 4 cantos da terra. Nós sabemos disso porque Apocalipse, a Bíblia fala que 4 anjos estavam em 4 lugares determinados e estavam segurando os 4 ventos que estavam sobre a terra. Então nós entendemos que existem 4 ventos que Deus determinou, mas ninguém sabe onde é que eles nascem. Então, como nós não sabemos o limite do vento, também nós não sabemos o limite daquele que nasceu de novo. Ou seja, Jesus estava dizendo que alguém que nasceu de novo se torna também limitado, porque nasceu no Espírito, ou nasceu do Espírito. Quando fala do Espírito, está falando do Espírito Santo. Estão comigo? Então, se você nasceu de novo, você se torna agora como o vento. Ou seja, você que era limitado ao pecado, que era limitado à morte espiritual, você agora se torna ilimitado em Deus, porque Ele diz que tudo é possível àquele que agora crê. Então era esse ensinamento, nessa dimensão que ele estava trazendo para Nicodemos, e Nicodemos perguntou: como pode suceder isto? Aí a Bíblia fala literalmente assim no versículo 9: acudiu Jesus. Ele ficou tão em pânico com aquilo que Jesus estava falando, que ele não estava entendendo, porque um homem natural, ele não compreende totalmente as coisas de Deus, né? E Nicodemos era um deles. E Jesus disse assim para ele: olha, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Então ele disse: como é que você pode estar ensinando coisas se você não está entendendo uma linguagem que é simples? Jesus disse: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, você não crê,
como você crê se eu começar a falar agora das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que é Ele mesmo. De modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus estava falando sobre a morte dele, que ele ia ser levantado na cruz do Calvário, e ele disse: quando eu for levantado, eu vou atrair todos para mim. Então ele estava falando sobre a sua morte, também sobre o seu sepultamento e sobretudo o seu levantamento no que diz respeito à ressurreição. Então tem muito mais a ver do que a morte da cruz com a ressurreição de Jesus, porque a cruz, ele diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem seria levantado. A serpente foi levantada como uma haste e o Filho do Homem foi levantado no madeiro. Então quando ele estava lá, ele estava atraindo todo o pecado, o pecado adâmico, o pecado que trouxe o homem para a queda e para a morte. Ele foi levantado lá naquela cruz para atrair para ele mesmo toda a iniquidade e todo o pecado do homem e assim desfazer a inimizade que o homem promoveu no momento da desobediência. Então o homem ficou inimigo de Deus e agora em Cristo ele se torna agora não só amigo, mas filho de Deus. Filho de Deus, de fato, né? Então naquele momento Jesus, ele foi na cruz, recebeu sobre si toda a iniquidade e todo o pecado da humanidade e assim nos libertou. E a palavra de Deus diz que ele encravou na cruz toda lei e toda ordenança que era contrária ao nosso respeito. Por isso que agora não existe nenhuma condenação contra a nossa vida, porque nessa mesma cruz que Jesus pegou sobre si os nossos pecados, ele carregou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Então é ilegal qualquer coisa que esteja lhe assolando, seja ela na categoria de pecado, doenças, enfermidades, obras malignas ou qualquer tipo de mal. É tudo ilegal, porque na nova aliança que nós temos com Deus hoje, nós temos o direito de andar sem pecado, saudáveis, reconhecidos como filhos de Deus e em plena comunhão com o Pai Celestial, que isso é a coisa mais refinada da nossa salvação e da vida eterna. É você ter o entendimento que você pode ter um relacionamento com Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, a qualquer momento e em qualquer circunstância. Isso é a coisa de maior importância que alguém pode ter na vida, é o reconhecimento deste relacionamento que eu posso ter com Deus, que pode me socorrer, me ajudar, fortalecer a minha vida a qualquer segundo, a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante, quando eu finalmente aceito o plano de salvação que Ele trouxe para mim através do seu agente chamado Jesus Cristo, que é também o nosso Senhor. Então, quando nós temos esse entendimento dessa salvação, esse entendimento do novo nascimento, você vai diminuir as possibilidades de problemas chegarem contra você, contra a sua vida, ou qualquer coisa que possa estar se levantando paralelo para lhe destruir. Porque você vai entender que você está em aliança. O novo nascimento te leva direto para a aliança com Deus. E quando nós estamos em aliança com Deus, quando os reis faziam aliança uns com os outros, quando acontecia uma guerra, todos eles se juntavam para combater o exército inimigo. Então, quando nós estamos em aliança com Deus, através do novo nascimento, quando alguém mexe com você, o céu se junta com você para lhe defender. Então, nós precisamos ter esse entendimento para jamais, em tempo algum, ficar com medo de qualquer que seja a coisa que eles estão dizendo nos jornais, na televisão ou em qualquer área. Porque nós não temos que estar com medo de absolutamente nada. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia ou medo, mas de poder,
amor e moderação. Ele nos trouxe para desfazer as obras do diabo, não para fazer com que o diabo promova as suas obras na terra, divulgando as palhaçadas que ele está fazendo. Pelo contrário, nós não somos aqueles que divulgam as obras de Satanás. Nós divulgamos as boas novas do reino. O que são as boas novas do reino? A palavra de Deus, pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que estão sendo impactadas com a palavra de Deus. Essas são as notícias que você tem que botar lá no WhatsApp. Notícias de pessoas que cresceram espiritualmente, que estão fundamentadas na palavra, que venceram pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro não foi derramado à toa. O sangue do Cordeiro foi derramado para nós e para nos fazer um povo totalmente seu, zeloso de boas obras, prontos para estar ativos na palavra de Deus. Esse é o entendimento que eu tenho que ter quando eu conheço de fato esta palavra. Quando eu não conheço a palavra, eu vou estar acuado, com medo e ficando com expectativa no que as pessoas vão dizer lá nos jornais, de bom ou de ruim. De fato, eu já disse para vocês que eu assisto muito pouco jornal. Eu dou uma olhada de vez em quando, mas assisto muito pouco, somente para entender o que é que está acontecendo, para que eu possa orar, porque é importante saber o que está acontecendo, sem estar com aquela coisa de estar olhando tudo. Eu olho só alguns aspectos para que a gente possa orar e ter o discernimento em Deus do que fazer. Estão comigo? Mas, irmãos, eu quero dizer para você que o meu jornal ele já foi me dado, que eu olho todo dia. O jornal é esse aqui, ó, a palavra. Eu vou mostrar aqui o jornal, espera aí. Esse é o jornal. É esse. Esse é o jornal. Você tem que abrir e começar a ler. Esse jornal aqui, esse aqui é o que vai fazer você ficar feliz. Sua família vai ficar feliz. Sua vida vai ficar feliz. Você vai ficar cheio do Espírito Santo. Vai estar motivado de manhã, de tarde, de noite. Vai se encher da palavra, se encher do amor de Deus e vai começar a andar como um vencedor. Esse aqui não falha. Esse jornal tem as notícias corretas, aprovadas. Esse jornal aqui, que é do céu, esse aqui sim, essa enciclopédia de livros, 66 livros, está aqui as notícias do céu para você saber. Então é essa que eu tenho que me importar. Essa notícia que eu tenho que me importar. Essa aqui você tem que se importar. Continuando o que nós estávamos falando. Jesus continua dizendo no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse é o contexto do que ele estava falando, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa palavra perecer quer dizer ir se destruindo passo a passo. A humanidade está sendo destruída passo a passo. As pessoas estão loucas, estão malucas nesse mundo, sem saber coordenar o mundo. Então ele disse, para que você não continue perecendo com o mundo, é necessário que você venha a receber a salvação ou o novo nascimento, porque Deus deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor de Deus é tão grande, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que me faz chorar é ver uma igreja que não está se mobilizando para ganhar pessoas para Cristo, está lá dentro da casa, muitas vezes com medo, né, e querendo saber salvar a si mesmo. Irmãos, nós primeiro não temos que ter medo, e segundo, nós temos que salvar os perdidos. Você deve pegar essa live e deve mandar para a maioria das pessoas que você conhece para receber Jesus, porque eles precisam disso. Eles precisam da salvação como eu e você, para não estar acuado com medo na casa. Então hoje eu sei que nós não podemos fazer um evangelismo do corpo a corpo, mas nós podemos fazer agora, nesse momento, entregar ministrações como essa que eu ainda não acabei, para várias pessoas estarem ouvindo essas palavras
que você está ouvindo aí na sua casa, porque o que me mantém firme no Senhor, o que me mantém saudável em Cristo, não é nada a não ser a palavra. O dinheiro não te mantém saudável, entende? O alimento não te mantém saudável também não. Se você está pensando que é o que você come que te mantém saudável, não é não. Pode ter certeza disso. Jesus disse que o débil come legume, e o outro que não tem problema pode comer qualquer coisa, e Deus sustenta os dois, tanto sustenta o que come só legumes, como sustenta o outro que come carne e come qualquer outra coisa. Então é Deus quem nos sustenta, não é a comida que nos sustenta. A comida ela vai sim nos favorecer, mas o sustento vem de Deus, porque alguém pode passar 40 dias sem comer e Deus pode sustentar. Elias ele andou 40 dias com um pão. Então imagina aí, o homem estava no deserto, veio uma assistência para ele de pão. Ele andou 40 dias no deserto só com pão. Quem é que aguenta andar 40 dias no deserto com pão? Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, e a Bíblia diz que ele não teve fome durante 40 dias, e quem nos sustenta é Deus. Moisés passou 40 dias no monte, sem comer e sem beber. Moisés nem comeu nem tomou água, e aquele homem passou 40 dias sem comer e sem beber. Quem foi que sustentou Moisés? Foi o alimento ou foi Deus? Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. É essa comida que eu tenho que trabalhar, é esse lugar onde eu tenho que estar estacionado, esse lugar onde a minha vida tem que estar fundamentada, é nessa palavra, porque se porventura faltar o alimento, Ele vai te sustentar até sem alimento. Sobrenaturalmente Deus pode te sustentar e você não vai perder uma grama. Aqueles rapazes lá, Daniel capítulo 3, eles comeram só legumes. A Bíblia fala que ele não quis comer das iguarias do rei, e Deus os sustentou e deixou eles mais fortes e mais inteligentes do que qualquer outro. Estuda lá Daniel no capítulo 1. Então, irmãos, eu quero dizer para você, não é o que você come ou o que você deixa de comer que te sustenta de verdade. Quem te sustenta é Deus. Sabe por que algumas pessoas não morreram de infarto ainda, comendo como uma pessoa desesperada? É porque Deus está sustentando ele e crendo que ele vai ter moderação, porque glutonaria é pecado. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que comer o que quiser, pode fazer o que quiser, não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a palavra de Deus é mais poderosa do que o alimento, amém? Então isso não justifica as pessoas não comer, não justifica as pessoas também comer demais. Você tem que comer com moderação, essa é a realidade. Mas tem muita gente tão preocupada com comer bem, está esquecendo de comer o principal, que é o alimento da palavra de Deus, que mantém a gente vivo. Quem mantém você vivo não são os médicos, quem mantém você vivo não são as vitaminas que você toma, quem mantém você vivo é a palavra de Deus. É claro que essas coisas podem dar uma boa ajuda, mas quem vai realmente manter firme é aquilo que você tem ouvido, é aquilo que você tem praticado, é aquilo que você tem crido da palavra de Deus, porque Ele nos mantém em pé. Amém, irmãos? Estão comigo? Então, se você não nasceu de novo e está ouvindo essa live, é importante que você nasça de novo. É importante. Quem disse isso não foi eu. Quem disse isso é o seu Criador, aquele que nos criou. A porta de entrada é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Eu vou continuar aqui porque eu creio que essa live ela não vai ficar só hoje. Eu imagino que vamos ter uma semana falando sobre isso. E eu tenho certeza que Deus vai operar grandemente na vida das pessoas, ou vamos falar até a hora que o assunto acabar, tudo bem? Então vamos falar sobre isso, porque eu sei que o mundo precisa disso, as pessoas precisam nascer de novo, isso é muito importante. Estão comigo? A Bíblia diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Estou lendo o capítulo 3, versículo 17, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha aqui a palavra salvação aparecendo, Jesus falando sobre a salvação que Ele mesmo iria trazer. Então o novo nascimento é o entendimento desta salvação, que nesse mesmo contexto Ele está falando. Porque a Bíblia, nós não devemos ler com versículos isolados, nós temos que ver o contexto daquilo que está sendo dito. Então nesse contexto, ou seja,
A palavra de Deus, ela não foi escrita com capítulos e versículos. Ela foi escrita como uma carta ou um pergaminho. E aquilo ali não tinha capítulo e versículos. Essas coisas foram feitas pelos homens. Capítulo e versículo é feito por homens. Entenda isso. Graças a Deus pelos capítulos e versículos, porque ajuda a gente a achar os endereços melhor. Mas eu não tenho que olhar para uma carta e imaginar que eu vou escrever uma carta para alguém e botar fulano de tal, capítulo 1, versículo 1, aí você diz uma coisa, versículo 2 diz outra. Não é assim que nós tratamos quando escrevemos uma carta para alguém. Não se coloca nem capítulo, nem versículo em carta, a gente simplesmente escreve. Da mesma forma, foi essas cartas escritas, e para você entender tem que ver todo o contexto para saber o que realmente Jesus estava dizendo. Então o versículo 17 deixa claro que Jesus estava falando sobre salvação, porque ele diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Versículo 18. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Então o que ele está dizendo aqui, que todas as pessoas que não gostam da luz, que é Deus, que é a palavra, que é Jesus, essas pessoas que não gostam, elas não querem fazer isso porque não quer que as suas obras sejam reprovadas, porque quando a luz manifesta, quando a palavra de Deus é dita, aquilo que é errado é absolutamente manifesto, o erro, você entende? E reprovado automaticamente por Deus. Então, ele diz no versículo 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Isso aqui fechou o contexto do que Jesus ensinou nesse primeiro momento sobre novo nascimento. Então, o novo nascimento é o reconhecimento da salvação. Então, quando alguém disser assim, eu sou salvo, ele está dizendo, eu nasci em Deus, eu nasci de novo. E o que é nascer em Deus? João capítulo 1, no versículo, vamos ver aqui, no versículo 11 em diante, ele diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam, ou seja, ele veio ensinar para os judeus, para o povo de Deus que estava lá, que eles estavam detendo a Arca da Aliança, eram aqueles que deveriam propagar o Evangelho, né, a palavra de Deus no mundo, e eles não receberam a verdade. Mas ele diz no versículo 12, mas a todos, esse todos aqui é indefinido, qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta Terra, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Escuta, nesse versículo aqui, ele está falando que existe um poder para se tornar filho de Deus. Isso não compra no supermercado, não se acha nos hospitais, nem em livro de autoajuda e nenhuma religião. Porque a diferença das outras religiões para Jesus é o seguinte, as religiões estão tentando chegar até Deus, só que Deus, ele já veio até nós. Nenhuma religião vai chegar até Deus, nunca vão chegar até lá, porque Deus já veio até nós através do seu Filho Jesus Cristo. Jamais um homem teria condições de chegar até Deus, por isso que ele mesmo veio e chegou até nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É assim que está escrito. Então ele fala no versículo 12, mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Receberam Jesus como Senhor e Salvador.
Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você recebe a salvação e recebe automaticamente um novo nascimento. Você renasce, é regenerado. Você sai da morte para a vida espiritual. Jesus falou sobre isso em João 5:24. Eu vou lá só para você ver, depois a gente volta aí. João capítulo 5, versículo 24, ele diz o seguinte: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então Jesus está falando agora diretamente sobre pessoas mortas espiritualmente e pessoas vivas espiritualmente. Então, no momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu saio da morte espiritual para a vida espiritual. Isso é mais real do que o ar que você respira, é mais real do que eu que você está vendo aí, porque esse corpo aqui, ele um dia vai voltar para o pó ou vai ser transformado. Na verdade, eu creio que o meu corpo vai ser transformado, como o seu também, no arrebatamento. Eu estou crendo no arrebatamento, creio que Jesus está muito próximo de voltar e vai levar os seus, e nós estaremos juntos com Ele, encontrando-se com Ele na nuvem em glória. Aleluia, glória a Deus. Então, o Jesus está falando que existe pessoas mortas espiritualmente e pessoas vivas espiritualmente. Como é que eu fico vivo espiritualmente? Quando eu recebo o Evangelho, ou Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais, versículo 13 de João, capítulo 1, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então nosso nascimento foi direto de Deus. Isso quer dizer, nós nascemos de cima, não de baixo. Então quando ele diz nasceu de Deus, você teve um nascimento de cima, e naquela mesma hora você passa a existir em Deus. Esse é o maior pânico de Satanás, esse é o maior medo de Satanás, é porque nós existimos agora em Deus. Enquanto ele perseguiu um, que era Jesus, agora Jesus se multiplicou sobre a face da terra. Existem milhões e milhões de Jesus nessa terra agora, porque nascemos de novo, estamos proclamando a palavra dele por todos os cantos da terra, e isso faz com que ele esteja em completo pânico, porque cada vez o dia dele se aproxima, e o nosso também, de estar na presença de Deus, e ele lá no fogo eterno, que está separado para o diabo e para os seus anjos. Mas nós estaremos com Cristo em glória e para sempre, amém? Então isso é o que faz alguém que nasceu de novo, está preparado para o arrebatamento, preparado, porque a Bíblia diz que vivo ou morto, somos do Senhor. Portanto, se você não fez a confissão de entregar a sua vida a Jesus, é importante que você faça. Eu vou ler o último versículo para essa live de hoje, chamada Novo Nascimento. Escute, como é que eu devo fazer para receber Jesus, nascer de novo, para receber a salvação, ou o poder do novo nascimento, ou o poder da vida, como ele disse aqui. Romanos capítulo 10, versículo 1, Paulo diz o seguinte: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 10 sobre esta salvação que eu estou falando para você aí que está me ouvindo. E ele diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que todo aquele que nele crê. O versículo 8 diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito desta salvação que eu estou ensinando para você. Então nós percebemos aqui que a palavra está perto de nós, está na nossa boca, está no nosso coração. Ou seja, eu não preciso de ninguém para nascer de novo. Eu só preciso eu mesmo tomar a decisão de nascer de novo. Essa decisão é pessoal. A palavra está perto de mim, está na minha boca,
e está no meu coração, no meu espírito. Então ele diz, se é condicional, com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração você acreditar nisso, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por quê? A salvação se dá em dois tempos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, primeiro tempo, eu creio. Segundo tempo, eu falo. Amém? Então, eu creio com o meu coração e falo com a minha boca. Assim eu recebo a salvação em Deus. Então, nessa hora, eu quero te dizer, se você está crendo com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou dentre os mortos para te dar a vida eterna, que Ele é o Filho de Deus, nós vamos fazer uma oração agora e você vai sair da morte para a vida, porque Jesus disse que veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Ele nos dá o poder de ser feito Filho de Deus. Você quer o poder de ser feito Filho de Deus? Então faça essa oração bíblica que nós vamos fazer agora com você. Então está aí na sua casa, junta comigo agora, em nome de Jesus. E fala assim: Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos para me dar a vida eterna. Eu, nesta hora, recebo a Ti, Jesus, como meu único, soberano, Senhor e Salvador pessoal. E declaro: venha habitar no meu coração, na minha vida, desse dia e para sempre. E te faço meu Senhor e Salvador pessoal nessa hora, em nome de Jesus. Eu creio que o Teu sangue me purifica de todo pecado e toda iniquidade nesse dia. E dessa hora em diante, eu reconheço que sou filho ou filha de Deus. Receba agora em nome de Jesus. Pronto. Se você fez essa oração, eu quero que você ore comigo agora. Não precisa dizer mais nada, apenas você vai fazer o seguinte: vai colocar agora a mão aí no seu coração e receba essa oração agora por você. Pai, eu te agradeço por essas pessoas que fizeram de Jesus seu Senhor e Salvador. Eu creio nesse momento o Espírito Santo selando no coração deles essas palavras. Eles passaram da morte para a vida e agora são filhos de Deus. E eu creio em nome de Jesus, o Senhor os guardando e os protegendo e os livrando de todo mal. Repreendo todo tipo de demônio e espírito contra a vida deles e creio um novo tempo acontecendo desse dia em diante em suas vidas. Obrigado, Pai, para selar essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Escute, se você nasceu de novo, você pode dizer não só apenas Deus, diga agora meu Pai, porque Deus é seu Pai por direito, e você é filho também por direito, porque você aceitou tudo que Jesus fez nessa obra magnífica da cruz do Calvário. Glória a Deus pela sua vida.